Olá, turminha! Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Vamos aqui com a tia Aline. Pegue aí o seu caderno, resiste a nossa aula de hoje, tá? Dia 12, aula de história. Tia, hoje não é dia de aula de história, realmente, mas estamos finalizando os nossos conteúdos. Então, nós vamos trabalhar a história sim, tá? Vamos pegar o nosso livro, vamos trabalhar povos africanos no Brasil, das páginas 24 até 28, tá bom, turminha? Acompanhe aqui com a tia Aline, página 24 do nosso livro, tá bom? E vamos iniciar nossa leitura. No Brasil, turminha, um grande número de brasileiros é descendente de quem? Dos povos africanos, tá bom? Que foram, trazidos à força aqui para o Brasil, a partir de 1538, para viver e trabalhar como escravizados nos engenhos de açúcar. Posteriormente, turminha, essas pessoas elas foram obrigadas a trabalhar também em minas de ouro, nas cidades e também nas lavouras de café, tá bom? Os africanos, eles trabalhavam muito e não eram pagos pelos seus serviços, tá? Que prestavam. Além de não terem, turminha, liberdade, eram considerados propriedade do que os compravam. Aqueles donos, de grandes propriedades compravam esses escravos, para trabalhar para eles, e eles se sentiam donos, daqueles escravos, tá bom? E há cálculos indicando que de 3 a 5 milhões de africanos tenham entrado, turminha, aqui no Brasil na condição de escravizados, tá? Entre 1538 e 1850. Foram trazidos povos de diferentes etnias e de diversos lugares do continente africano. Quer dizer, de várias regiões, tá, do continente africano. Não vinha só de um lugar, tá? Vamos ver aqui, na África, esses diferentes grupos de africanos viviam onde atualmente se localizam países como a Nigéria, República Democrática do Congo, Angola e Moçambique, tá? Esses africanos, eles eram comprados ou capturados lá na África, transportados em navios, vivenciando péssimas condições até chegar ao Brasil. Turminha, o trajeto, da África até o Brasil era precário, Eles vinham em péssimas condições mesmo, onde eram vendidos para os senhores do engenho. Foi o que eu falei, esses senhores dos engenhos se sentiam donos e proprietários dessas pessoas, E infelizmente eles não eram remunerados, não eram pagos pelo serviço que prestavam. Era uma situação bem complicada naquele período, tá? Nós vamos estar vendo aqui nessa página 25, e observando esse mapa aqui, que é justamente locais de saída e chegada de africanos escravizados. Eles estão saindo aqui da África e vindo para o Brasil, tá bom? Tem aqui, os estados que eles estão indo. Você pode acompanhar aí no mapa e responder aqui o número 1 e o número 2, tá bom? Bem fácil. Continuando. Nós vamos ver aqui na página 26 que além, de vir os africanos para o Brasil, também vinham de outros países, de outros lugares, tá? Chegada de outros povos. Chegava pessoas aqui no Brasil de outros lugares também, não só da África, não só os africanos, tá bom? Então, entre 1818 e 1930, diversos povos vieram para o Brasil para morar e trabalhar. Eles vinham em busca de quê? De melhores condições de vida, de trabalho, não é mesmo? Que já trabalhamos isso. Olha quem veio. Os alemães, os italianos, os espanhóis, os poloneses, japoneses e sírios são alguns deles, tá? Por isso, essa mistura, essa etnia bem misturada mesmo, a nossa população brasileira tem isso, essa característica assim, dessa mistura desses povos, tá bom? Então nós vamos conhecer aqui algumas características dessas migrações. Quando eles vieram para cá, eles vinham trazendo seus costumes, suas culturas, suas crenças, não é mesmo? E foi misturando e formou a população brasileira. Vamos lá? Por que migrar? Bom,
em alguns países da Europa, como na Itália, na Alemanha, a população enfrentava guerras por milhas, desemprego, miséria, falta de terras para plantar. Quer dizer, estava acontecendo diversas coisas lá. Então vamos o quê? Vamos para outro país, vamos buscar uma nova terra, melhores condições, né? E ao ter o conhecimento que havia terra boa onde? Lá na América aqui, né? E de que na região se buscavam trabalhadores para as lavouras, muitos grupos de pessoas vieram para o Brasil. Tinham como objetivo fazer a América, ou seja, melhorar de vida e até enriquecer. Esse era o objetivo principal, né? O princípio deles. Mas chegaram aqui, construíram famílias, né? Foram ficando. Bom, imigrantes para as fazendas de café. A partir de 1970, muitos europeus, principalmente os italianos, foram incentivados a trabalhar no plantio de café em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Com a abolição da escravidão, quer dizer, quando acabou a escravidão, a entrada dos imigrantes aumentou ainda mais, quer dizer, porque eles vinham, mas não eram mais como escravos, tá bom? Pois muitos fazendeiros não contratavam ex-escravizados, ainda tinha isso, né? E os imigrantes chegavam com a família e o sonho de ter um pedaço de terra para plantar. Contudo, a maioria trabalhou em fazendas de café em troca de salários baixos. Ainda não tinha aquele salário, não era muito bem remunerado, mas pelo menos tinha uma casinha, né, e um emprego. Vamos ver aqui, primeiras colônias de imigrantes. Eles vieram, né, chegando e formando as suas colônias. As imigrações ocorreram em diferentes momentos da história do Brasil. E a partir de 1818, grupos de imigrantes portugueses, alemães, italianos e poloneses foram para o sul do Brasil, onde formaram colônias e contribuíram para o povoamento daquela região. Tá bom, turminha? Continuando aqui na página 27. Rumo às cidades. Vamos lá. Os salários baixos e as condições duras de trabalho lá nas fazendas fizeram com que muitos imigrantes, depois de alguns anos, fossem para onde? Para as grandes cidades, né? São Paulo, em busca de emprego aonde? Nas indústrias, isso mesmo. E em 1860 e 1915, alguns locais habitados por eles deram origem aos atuais bairros paulistanos, que é o Brás, Bexiga e o Bom Retiro, tá bom? Vamos ver aqui, sírios e libaneses. Grupos de sírios e libaneses começaram a vir para o Brasil por volta de 1880. Muitos sofriam perseguições por causa de suas crenças. A religião cristã não era bem vista, bem aceita, né? Onde eles viviam. Houve pessoas que desejavam voltar à terra natal após prosperar, quer dizer, ficavam aqui um período, depois quiseram retornar. Mas poucos retornaram. No Brasil, concentram-se principalmente em São Paulo e se dedicam ao comércio. Quer dizer, tem uma grande, né, população de sírios e libaneses lá em São Paulo. E eles se dedicam ao comércio, tá bom? A vez dos japoneses. Vamos lá. A partir de 1908 chegaram aqui, né, os japoneses que imigraram para trabalhar nas fazendas de café lá no interior do estado de São Paulo. E depois de alguns anos, alguns japoneses que não se adaptaram aqui à vida, né, nas fazendas, migraram para São Paulo e habitaram a região que deu origem ao bairro da Liberdade. Uma das dificuldades encontradas por esse povo foi em relação à alimentação. O arroz e o feijão brasileiros não agradavam o gosto dos japoneses. É o que eu falo, turminha. Eles tinham a cultura dele, né? Tanto na culinária, na crença, né? Em várias áreas. Chegaram aqui e tiveram que se adaptar à nossa cultura, né? Houve uma mistura, né, de cultura, mas tem coisas que não tem como se adaptar.
eles não se adaptaram à nossa culinária, tá bom? Então alguns retornaram, mas tem até os dias atuais, muitos japoneses que ainda estão aqui no nosso país, tá bom? Continuando, turminha, página 28. É uma atividade, você vai citar aí 2 motivos que fizeram grupos de pessoas emigrar de outros lugares do mundo para o Brasil entre 1818 e 1930. Vimos vários motivos, não foi? Então você vai colocar apenas 2, tá? E o número 2 diz assim: cite uma dificuldade enfrentada pelos imigrantes que vieram morar no Brasil, tá bom? Esse Explorando Documentos, você vai ler esse trecho aqui dessa música, tá? E o número 1 é oralmente, não precisa registrar essas perguntas. O número 2 que você vai marcar com X aqui na frase que estiver correta, tá bom? Nós vamos parar aqui na página 28 do nosso livro, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, eu vou mandar as correções. Até a próxima aula.